Sedentos pelo saber, professora Sasha Mello aqui para realizar a correção de questões com vocês, beleza? Espero conseguir te ajudar nessa sua tão sonhada, né? Na verdade, nessa sua jornada para o seu tão sonhado cargo público. Então, vamos lá! Sem muito mimimi, partiu a primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte: cada vez mais recebo no meu consultório jovens de 16 a 24 anos que usam esse produto e têm uma taxa de nicotina no organismo. Segundo o novo acordo ortográfico, assim como a palavra tem, destacada no trecho acima, permanece com acento diferencial o seguinte vocábulo. Então, primeira coisa aqui, para a gente poder resolver essa questão. Acento diferencial, ela quer outra palavra que mesmo depois do novo acordo continuou com acento. Só que ela quer que permaneça com acento diferencial. Isso já faz a gente matar algumas alternativas. Quer ver só? Vou mostrar para você. Quando ela traz ali na letra A palavra colmeia, primeira coisa, colmeia é uma palavra que perdeu o acento. Por quê? Porque eu não acentuo mais paroxítonas com ditongo aberto ei, oi e el. Só que a regra do ditongo aberto não é regra de acento diferencial. Portanto, essa nunca poderia ser a resposta, porque eu quero uma de acento diferencial. Aí eu tenho, na letra D, feiura. Feiura é uma palavra que nunca foi acentuada também na regra do acento diferencial. Feiura era uma palavra acentuada na regra do hiato. Só que o novo acordo trouxe pra gente o seguinte: não se acentua mais hiato em palavras paroxítonas que antes possuem ditongo. Então, feiura também não leva mais acento, mas não tem nada a ver com acento diferencial. Já risquei. O que mais que eu posso visualizar aqui para me ajudar a cortar as alternativas? Na letra B, eu tenho a palavra vem. E o que eu preciso saber? O novo acordo cortou o acento das paroxítonas com duplo O e com duplo E. Por isso eu não acentuo mais crem, dem, lem, vem, enjoo, vou. Olha só. Então, além de ter perdido o acento, por essa visualização, eu já consigo descartar também. Não pode ser a letra B. O que me restou foi a letra C. Já sei que é a resposta, mas quero entender o motivo, porque agora é a hora, não é mesmo? Então, vamos lá. O acento diferencial na palavra tem, ele está ocorrendo por um motivo. Qual motivo? Acento diferencial de número. O que é número na língua portuguesa? É 1, 2 e 3? Claro que não. Acento diferencial de número, quando eu estou falando sobre número na língua portuguesa, eu estou falando sobre o uso do singular ou sobre o uso do plural. E olha só, nos verbos ter, no verbo vir, em seus derivados, os derivados do verbo ter e do verbo vir, eu vou usar o acento diferencial de número. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu coloco aqueles verbos no plural, eu preciso identificar isso como? Com o uso do acento circunflexo. Então, eu já sei que quando eu estou falando de concordância, o verbo concorda com o sujeito. Então, vamos observar ali o enunciado. O enunciado me traz o seguinte, olha só. Tem uma taxa de nicotina no organismo. Quem tem uma taxa de nicotina no organismo? Os jovens, não é isso? Os jovens têm uma taxa de nicotina no organismo. Jovem está no plural? Sim. Então, o verbo concorda no plural. E como eu faço para colocar o verbo ter no plural? Quando eu estou na terceira pessoa, eu coloco o acento circunflexo. Então, isso funciona. Vou botar aqui para você. Acento diferencial de número.
verbo ter, verbo vir e os derivados, tá? Então, o que eu preciso visualizar aqui? Convém é um verbo derivado do verbo vir. Portanto, quando ele está na terceira pessoa do plural, quando eu estou fazendo a concordância com o sujeito que está na terceira pessoa, eu preciso colocar isso no verbo, realizar essa concordância. Como? Colocando o acento circunflexo e então partindo para o acento diferencial de número, tá? O que você precisa tomar cuidado é que, como o verbo convém já é um verbo que está acentuado, você não pode olhar para ele e acreditar que o acento diferencial já está ali quando ele está com acento agudo, porque não é a realidade. Separa comigo aqui convém. Olha só, convém. Separei. Quando eu separo, o próximo passo agora é fazer o quê? Descobrir qual é a minha sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela mais forte. E se já está com acento, eu não preciso nem pensar. É aquela que levou acento. Então, vem é a minha sílaba tônica. Se é a última, eu falo que essa palavra é oxítona. E quando que eu acentuo oxítonas? Eu acentuo oxítonas que terminam em A, E, O, em, e nos plurais, as, es, os e ens. Não é isso? Logo, se eu tenho aqui convém, é uma oxítona que termina em, eu vou acentuar. Então, convém com acento agudo não está acentuado pelo acento diferencial. Está acentuado porque é uma oxítona que termina em. Quando eu vou passar esse verbo para o plural, eu vou alterar o acento, beleza? Quando ele está concordando no plural, ele está com acento circunflexo. Foi até aí? Espero que sim. Bora passar então para a próxima questão, a questão de número 2. A questão de número 2 traz o seguinte enunciado. Assim como os tratamentos contra o uso de cigarros tradicionais, também há opções que podem ajudar o usuário a abandonar o vício do cigarro eletrônico. O verbo sublinhado é, e aí ele sublinhou o verbo haver. Antes da gente responder, então, essa questão, precisamos saber de algumas coisas. Que coisas? Me conta. Conto. Vamos lá. Toda vez que eu tenho o verbo haver em 3 sentidos, e eu vou colocar aqui na tela para você. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, no sentido de ocorrer, ou indicando tempo, ele será um verbo impessoal. O que é verbo impessoal? É aquele verbo que forma a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É a mesma coisa. Então, naquela estrutura eu não tenho sujeito e aquele verbo obrigatoriamente fica preso no singular. Tá, e daí? E daí que eu já estou te chamando a atenção para isso, por quê? Para você não tomar cuidado, para você não cair na armadilha, para você tomar cuidado aqui com esse verbo. Vamos visualizar. O enunciado está assim. Assim como os tratamentos contra o uso de cigarros tradicionais, também há opções. Vê se eu consigo arrancar esse verbo haver e falar o seguinte, também, calma aí que voou, voltei, também existem opções. Consigo? Consigo. Também existem opções que podem ajudar o usuário. Se eu consigo arrancar o verbo haver e substituir pelo existir, significa que nesse contexto o verbo haver está no sentido do existir. Portanto, nesse contexto, ele é um verbo impessoal, ficará preso no singular e forma oração sem sujeito. Tá? E daí? E daí que agora você vai raciocinar o seguinte comigo. Se em vez de o haver estar aqui, estivesse escrito
existem opções? Eu faria a seguinte pergunta: o que existem? Aí você responderia opções. Então, aqui, existem opções. O que existem? Opções. Então, se essa é a resposta da pergunta, opções seria o meu sujeito e o existir aqui seria o verbo intransitivo. Só que eu arranquei o existir e eu substituí pelo haver. Opções, então, quando eu arranco, não pode mais ser sujeito. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido do existir, é um verbo que não possui sujeito. O que opções será agora? Aí você grava isso para sua vida, um mantra. O sujeito do existir é o objeto direto do verbo haver. Então, aqui, ó, o sujeito do existir é o objeto direto do verbo haver. Legal, mas e daí? E daí que eu sei que o objeto direto é fantasma de algum verbo. Ele acompanha, ele vai atrás. Ele é fantasma de quem? Do verbo transitivo direto, porque eu só tenho objeto direto se eu tenho verbo transitivo direto. Eles caminham em conjunto. Então, se eu tenho aqui um objeto direto, qual a transitividade do verbo haver nesse contexto? Eu tenho um verbo transitivo direto. Portanto, a resposta é letra A, beleza? Vamos, então, para a próxima questão. Questão de número 3. É possível amenizar os... Vamos lá. É possível amenizar o sofrimento das pessoas. Aí ele sublinhou amenizar o sofrimento das pessoas e te pediu o seguinte: o trecho destacado equivale sintaticamente a um. Então, eu até tenho aqui algo para falar para você, porque nesse contexto aqui, morfologicamente, não caberia mesmo. Só que você tem que tomar cuidado com essas situações, porque se tivesse uma única palavra ali, você poderia se confundir. Qual a diferença de análise morfológica para análise sintática? Quando eu estou falando de análise morfológica, eu estou falando sobre classe gramatical. Eu estou falando sobre substantivo, sobre adjetivo, sobre numeral, sobre advérbio, beleza? E quando eu estou falando de morfologia, é possível eu pegar uma palavra solta e definir a qual classe ela pertence. Por exemplo, eu posso olhar para a palavra caneta e sem nenhum contexto eu posso te garantir que caneta é um substantivo. Portanto, se caneta é um substantivo, se é possível fazer isso com a palavra solta, eu estou falando de classe gramatical, eu estou falando de morfologia. Quando eu estou falando de análise sintática, eu não consigo, de forma alguma, visualizar uma palavra solta, porque a análise sintática ela depende do contexto que aquela estrutura está inserida. Então, se eu falo, por exemplo, assim para você, a caneta caiu. Caneta, nesse contexto que eu trouxe, é um sujeito. Mas se eu falo para você, Maria comprou canetas. Canetas agora, nesse outro contexto, é objeto direto, percebe? Então, isso é análise sintática. Quando eu estou falando de análise sintática, então, eu estou falando de sujeito, estou falando de objetos, e é uma análise que eu não consigo fazer com a palavra solta, ok? Então, quando ele fala ali, o trecho destacado equivale sintaticamente a um, então, vamos raciocinar o seguinte. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você. O que é um sujeito? Sujeito é o cara que pratica a ação? Fala que não aí da sua casa, não me irritem. Não, eu ouvi, tenho certeza de que você falou que não. Sujeito não é quem pratica ação. Toma cuidado, porque nós temos a mania, né, de achar que sujeito é o cara que está praticando ação, porque de fato o sujeito pode praticar ação, mas quando nós estamos na voz ativa. E como no dia a dia temos o hábito de falar na voz ativa, parece que o sujeito está sempre praticando, o que não é uma realidade, beleza? Então eu vou colocar aqui, olha só como é que você faz para encontrar um sujeito.
Se você quer encontrar um sujeito, você vai ao verbo e você vai fazer pergunta para o verbo. Qual pergunta? Você vai perguntar o quê? Você vai perguntar quem? A resposta é o meu sujeito. Então, eu vou provar aqui agora que sujeito não é o cara que está sempre praticando a ação. Olha só. Eu falo assim para você, ó. Maria comprou canetas. E eu falo, canetas foram compradas por Maria. Trouxe duas estruturas. Quero encontrar na minha primeira oração o sujeito. Primeiro passo, vou ao verbo, comprou. Vou fazer a pergunta ao verbo. Quem comprou canetas? Aí você vai falar, foi a Maria, ué. Então, ó, se Maria é a resposta da pergunta que eu fiz ao verbo, Maria é o meu sujeito. Legal. Esse sujeito praticou a ação e comprou ou sofreu a ação e foi comprado? Ele praticou. Então, aqui eu tenho um sujeito que pratica. Aí você vai falar, eu avisei, mas calma, analisa comigo a próxima estrutura. Canetas foram compradas por Maria. Se eu quero encontrar o sujeito, eu vou ao verbo. Vou fazer a pergunta para essa locução. O que foram compradas por Maria? Aí você vai responder, canetas, ué. Se canetas é a resposta da pergunta que eu fiz ao verbo, canetas é o meu sujeito. Só que agora, a caneta praticou a ação, a caneta foi lá com o pezinho dela em alguma loja e comprou a Maria? Não, caneta sofreu a ação, ela foi comprada. Então, eu tenho um sujeito que sofre ação. Olha só, como que eu posso falar que sujeito é quem pratica ação? Nem sempre. Então, aqui eu tenho um sujeito que sofreu a ação, beleza? Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque vai facilitar a sua vida na hora de encontrar um sujeito. Vamos lá para o enunciado. É possível amenizar o sofrimento da pessoa. Então, ele quer saber sintaticamente o que esse pedaço aqui é. E quando eu vou fazer minha análise sintática, a primeira coisa, eu vou atrás do verbo e vou procurar um sujeito. Se eu não achar o sujeito, ou se o sujeito já estiver ali, aí eu vou para o próximo passo, que é olhar para objetos, olhar para outras estruturas. Então, tá aqui o verbo, ó. O que, vou fazer a pergunta. O que é possível? Aí você vai falar, amenizar o sofrimento das pessoas. Se essa é a resposta da pergunta que eu fiz para o verbo, isso aqui é o meu sujeito. Assim como Maria era o meu sujeito daqui, assim como caneta era o meu sujeito daqui. Portanto, a resposta é letra C. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Com base no trecho abaixo, responda a questão. Quando um estrangeirismo vem para a língua, ele entra no sistema lexical, o conjunto de palavras de um idioma, e escreve-se numa rede de correlações de sentido que dá a ele um valor específico. Uma palavra é classificada gramaticalmente como adjetivo. Deixa eu só consertar aqui, ó. Era para estar escrito assim. Então, antes de mais nada, se ele está pedindo para a gente marcar um adjetivo, eu preciso saber como identificar um adjetivo. O que um adjetivo faz da vida, né? Para facilitar. Então, vamos lá. Adjetivo é aquele cara, aquela palavra que qualifica, caracteriza uma palavra de valor substantivo. Toma cuidado, porque adjetivo não é só feio e não é só bonito. Se eu falo assim para você, olha só. O homem bonito chegou. Legal. Eu tenho o.
e o O é um artigo. Tá. O que eu preciso saber sobre o artigo? Já grava para a sua vida. O artigo é inútil. Como assim ele é inútil? Ele é inútil. Ele só serve para uma coisa na vida, ele só faz uma coisa na vida dele, coitadinho. Ele só serve para acompanhar substantivo. Significa que se eu tenho um artigo, ao lado dele eu tenho um substantivo. E se eu tenho um artigo ali e ele é inútil, ao lado dele a palavra homem só pode ser classificada morfologicamente como substantivo. Só que não foi qualquer homem que chegou, não. Foi aquele que é bonito. Eu trouxe uma característica a respeito do substantivo. Eu tenho aqui, então, um adjetivo. Legal. Se eu falo assim para você, olha só. As casas laranja. As casas laranja. As é artigo e o artigo é inútil, nasceu apenas para acompanhar substantivo. Então, casas só pode ser substantivo. Mas eu não estou falando de qualquer casa, não. Eu estou falando daquela que é laranja. Olha só, eu trouxe uma característica a respeito do substantivo, então eu estou falando do adjetivo. Inclusive, quero te fazer uma pergunta. Por que eu escrevi laranja no singular? Será que eu sou doida? Claro que não. Até sou, mas não por isso. Vamos lá. Sempre que eu estou falando sobre cores e eu quero pensar no plural dessas cores, a cor só vai para o plural se ela nasceu para ser uma cor. Como assim? Se eu quero falar assim para você, as blusas verdes ou as blusas verdes? Eu vou pensar o seguinte, existe alguma coisa na vida que se chama verde além da cor? Não existe. Então, nasceu para ser cor, vai para o plural. As blusas verdes. Agora, as casas, e quero usar laranja ou laranjas. Existe alguma coisa na vida que nasceu para se chamar laranja além da cor? Sim, eu tenho a fruta. E se eu tenho algo que nasceu para esse nome, essa palavra nasceu para ser substantivo. Se essa cor nasceu substantivo, se existe outra coisa no mundo com esse nome, ela não vai para o plural. Então, as casas laranja, beleza? Agora, ó, ficou mais fácil da gente identificar um adjetivo. Vamos olhar aqui, então, para a construção. Vou de baixo para cima. A primeira palavra que ele trouxe foi a palavra valor. Então, eu tenho aqui valor, ó. Só que ao lado da palavra valor, eu tenho o um. Esse um é um artigo indefinido. E se eu tenho um artigo, seja ele definido ou não, a palavra que vem ao lado é um substantivo. Então, valor é um substantivo. Agora, a pergunta que você pode estar se fazendo aí, por que esse um é um artigo indefinido, mas não é um numeral? Na sua vida, no dia a dia, às vezes você não vai saber mesmo diferir, tá? Só que para a prova, você vai pensar o seguinte, eu só considero numeral se eu claramente estiver usando para contar. Ali ele está usando para contar que dá ele um valor. Ah, não, dá 2 valores, 5 valores, não. Então, se ele não está claramente utilizando esse um para contar, a gente considera que ele é um artigo indefinido, ok? Vamos para outra. Correlações. Eu tenho aqui, correlações. Aí aqui você precisa tomar cuidado com a seguinte coisa, ó. Eu tenho rede, que é o substantivo. Mas não é qualquer rede, é aquela que é, de correlações. Eu trouxe uma característica a respeito dessa rede. Quem caracteriza uma palavra de valor substantivo é o adjetivo. Só que se eu tenho mais de uma palavra exercendo essa função, eu vou chamar de locução
adjetiva. Então, o de correlações é uma locução adjetiva. Mas aqui ele colocou correlações, ó, a palavra sozinha. A palavra sozinha não funciona como adjetivo. Ela sozinha aqui, ó, o de é uma preposição e correlações é um substantivo. Então, aqui também não pode ser a letra C. Letra B, eu tenho a palavra idioma. Tá aqui a palavra idioma. Ao lado dela, eu tenho um numeral, olha só, de um idioma. E numeral, ele é determinante do substantivo. Como determinante, eu tenho artigo, tenho pronome e tenho numeral. Se numeral é determinante do substantivo, valor é uma palavra que é um substantivo. Desculpa, idioma, aqui, ó, é uma palavra que é um substantivo. Portanto, também não pode ser a letra B. Agora, quando eu vou lá para frente, que ele fala o seguinte, ele entra no sistema lexical. Ele entra no. Então, vou te fazer uma pergunta agora. Qual a classe gramatical da palavra no? Toma cuidado, não me responde preposição. Porque dentro do no, eu tenho duas classes gramaticais. Eu tenho a preposição em e eu tenho um artigo o. Eu peguei a preposição em, eu peguei o artigo o e juntei. Aí virou no. Então, olha só. Eu tenho um no, que aqui mora uma preposição e mora um artigo. E se mora um artigo, ele só pode estar acompanhando um substantivo. Então, sistema é um substantivo. Mas eu não estou falando de qualquer sistema, não. Eu estou falando daquele que é, lexical. Olha só, eu trouxe uma característica sobre esse sistema. E quem é que funciona trabalhando com características, com qualificação de uma palavra de valor substantivo? É o adjetivo, não é isso? Portanto, aqui, lexical funciona como adjetivo, pois está caracterizando o substantivo sistema. Logo, nossa resposta é a letra A, com alegria de viver, beleza? Então, agora, ó, vamos encerrar esse bloco e já estamos de volta. Estarei de volta com mais correções, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.